Boa noite, meus amigos da Vinha de Luz. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse mês de setembro, aonde a gente comemora Setembro Amarelo, a valorização da vida. E o tema de hoje nós vamos falar sobre isso, a valorização da vida. Agradeço profundamente pelo convite de estarmos todos juntos e tocar neste assunto tão delicado, mas preciso. Necessário ser falado sobre isso. Então, para que a gente possa começar o nosso tema de hoje, vamos viajar no tempo no dia 29 de janeiro de 1774, quando Goethe lança o livro O Sofrimento do Jovem Werther. É um romance aonde toda a história do jovem, quando chega no final, ele suicida-se. Mas naquela época na Europa vivia o momento do romance, do romancismo, aonde tudo era sofrível, tudo era levado à morte. E esse livro teve uma repercussão tão grande na Alemanha que muitos jovens, ao terminar o livro, identificando-se com o jovem, cometeram também suicídio. Tanto que a preocupação da Europa em relação à Alemanha desse livro, proibindo que esse livro chegasse nas livrarias para não cometer esta onda de suicídios por causa desse livro do jovem Werther de Goethe. Mas nessa mesma época já estava existindo as ideias surgindo dos filósofos do Iluminismo, que ele começa mais ou menos em 1780, mais ou menos, e dá continuidade com Jean-Jacques Rousseau. O Iluminismo vai trazendo a ideia de separar-se da Igreja e eliminando Deus, tirando Deus da história, porque como era tudo controlado pela Igreja, então os filósofos, cientistas, intelectuais estavam sendo pressionados no sentido de suas ideias não serem aceitas, porque eles estavam visualizando o que estava acontecendo, e acontecia muitas coisas que o clero não permitia. Então o Iluminismo vem fazer essa separação da Igreja, divorciando-se dela e negando Deus. E no mesmo processo que estava outra corrente filosófica acontecendo na Europa, de Karl Marx, era o materialismo. Era uma ideia que não existia nada depois da morte, vamos viver o hoje e gozar a vida. Era o materialismo dialético com essas ideias. Então eram duas ideias de filosofias correndo na Europa, do iluminismo, separando-se de Deus, e do materialismo de acreditar que não existia nada depois da morte. Então as pessoas começaram a se perder-se e não se preocupar-se com o amanhã. Vamos viver o hoje, porque como não existe nada depois da morte, e como eles queriam separar-se do Deus que o clero impunha às criaturas humanas, então houve uma certa rebelião pessoal dos indivíduos contra as ideias do clero. E assim começou a se fortalecer o iluminismo e o materialismo na Europa, dando essa ênfase e não se preocupando-se com o ser, e muito mais de ter do que ser. E nessa mesma revolução de ideias que estava acontecendo na Europa, então a espiritualidade, já preocupada, começa a preparar o surgimento de algo que pudesse acalentar e esclarecer essas ideias errôneas do iluminismo e do materialismo. Então, no dia 18 de abril de 1857, na Galeria Royales, o professor Hippolyte Rivail lança o Livro dos Espíritos, com o codinome de Allan Kardec. E é nesse livro, trazido através dos espíritos, aqueles que estavam vivendo entre nós, e mais a egrégora de espíritos de luz, que auxiliaram
nessa colaboração de informações na somatização e da complementação do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, ele nos traz também referências sobre o suicídio, porque sempre a ideia do suicídio entendia-se que era algo errado, mas precisava se compreender profundamente o porquê desse equívoco que as pessoas cometiam e qual era esse equívoco dentro de um mundo maior ou dentro da compreensão das leis divinas e de Deus. E na questão 944, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não, somente Deus. Se é somente Deus, é uma lei. Somente Ele é permitido renascermos e voltarmos para o plano espiritual. Dentro da sua congregação e da sua organização espiritual, de cada criatura do mundo, das galáxias, dos planetas, é Ele que define essa organização da vinda e da volta. Então, somente Ele cabe essa organização. E quando nós queremos atrapalhar ou queremos infringir esta lei, então nós começamos a criar uma irresponsabilidade e delitos perante as leis divinas, retirando a nossa própria vida com o suicídio. Por isso que quase todas as culturas, eu acredito todas, são contra o extermínio da própria vida. Nós não estamos falando dos materialistas, dos ateus, mas todo aquele que compreende da existência de Deus, de uma luz maior, compreende que retirar a sua própria vida infringe alguma lei. E a doutrina espírita vem nos esclarecer profundamente sobre este assunto com muito discernimento, com muita clareza, porque acreditamos que a doutrina espírita é a que mais explica, porque todas as informações que a gente tem hoje sobre as culturas religiosas, entende-se que são contra o suicídio. Mas o que acontece depois do suicídio? Então a doutrina espírita nos esclarece, e na questão 957 do Livro dos Espíritos, aonde eles dizem, depois de todas as perturbações, dos sofrimentos que acarreta depois do cometer o ato, eles têm uma sensação de desapontamento. Por quê? Porque toda pessoa que está com ideias de cometer, de retirar a sua vida, ela está num estado de amargor, de tristeza, de revolta, de ódio, numa fuga enlouquecida de se retirar-se dos problemas. E ele acredita que, se suicidando, tirando a vida, vai fugir dos problemas. Só que, quando cometem o ato, eles se fragam no plano espiritual, muito desapontados, porque continuam com os problemas em dobro, porque infringiram mais uma lei divina, além de todos os problemas que estavam vivenciando, mais uma trouxe para si mesmo, que é o ato do suicídio. E esse desapontamento, eles ficam muito mais tristes e preocupados e melancólicos e depressivos, porque eles acreditavam que estaria terminando o problema. E nada aconteceu. No próprio livro O Consolador, na questão 154 de Chico Xavier e de Emmanuel, eles falam dessa decepção, porque eles acreditavam que estava resolvido o problema, mas não aconteceu. Então eles ficam, além de aturdidos nas suas inconsequências pelo ato que foi cometido para exterminar a vestimenta carnal, eles encontram-se no plano espiritual com essas influências do ato e mais os pensamentos
em redemoinhos de confusão e a decepção. Por isso que a gente tem um carinho especial, nós compreendemos, mas nós não, como vamos dizer assim, a gente não apoia a ideia, nunca. Porque todo problema sempre tem uma solução, sempre tem algo que pode ser feito. E aí nós começamos a compreender que a doutrina espírita é a que mais esclarece sobre essa situação. Os nossos irmãos que cometeram esses atos, que agora se encontram no plano espiritual, aqueles que estão passando por sérias dificuldades emocionais, psicológicas, espirituais, que estão pensando, ou quem sabe já pensamos, não estamos mais pensando, ou no futuro podemos pensar. Porque o livre-arbítrio das criaturas humanas é soberano. Nós temos todo o direito de decidir sobre o que vamos fazer ou não. Esse livre-arbítrio que nos permite pensar sobre os nossos atos e as nossas responsabilidades. Porque é desse modo que nós vamos compreender a vivência e vamos entender o que estamos fazendo aqui. Porque o objetivo da reencarnação é acumular o conhecimento e discernimento. O conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, sobre nós mesmos, todas as mazelas que passamos, as nossas vicissitudes, porque nós precisamos entender as nossas vicissitudes para que possamos nos tornar um homem melhor, uma criatura de bem. Mas para que isso aconteça, temos que experimentar as nossas dores. Mas não só no sentido melancólico ou de vitimismo, mas ver, analisar, entender e modificar. Eu tenho que olhar para a situação, eu tenho que entender o que ela acarreta dentro de mim e o que eu posso fazer para mudar e agir nesta mudança. Então esse trabalho de evolução, ele é um trabalho profícuo e laborioso, mas maravilhoso. Porque vai nos dando bagagem de conhecimento, de experiência, aonde nós vamos tendo disciplina, responsabilidade e discernimento de todas as nossas ações. Antes não possuímos o conhecimento. Hoje, através das reencarnações, já temos um lampejo de luz sobre as nossas compreensões e as nossas inconsequências. E isso vai nos trazendo uma bagagem de vivência para que a gente possa enfrentar as nossas situações. Porque a nossa meta é evoluir sempre. E é com o trabalho que a gente vai enfrentando essas nossas novas diretrizes. O trabalho, caros amigos, é tão maravilhoso, tão espetacular, que muitas vezes eu vejo pessoas reclamando do trabalho, não no trabalho braçal de conquistar a nossa remuneração financeira, mas o trabalho pessoal, aquele que a gente faz quando nós temos algumas vicissitudes, algumas tendências e a gente não quer modificar. Muitas vezes as oportunidades estão sendo apresentadas tão claras na nossa frente e a gente tem dificuldade de modificar essas ideias. Porque a gente está tão enraizado nessa concepção de ideias e não oportunizamos uma nova luz nas nossas vivências. Por isso que o trabalho, caros irmãos, é sempre renovador, edificante e salutar em nossas vidas. Porque vai oportunizar sempre uma nova esperança de caminhada e de luz. Porque nós vamos estar nos oportunizando desvendar os mistérios interiores, iluminar as nossas ideias errôneas e assim nós vamos nos modificando e aprendendo. Porque para evoluir, caros irmãos, é uma tarefa pessoal e intransferível. Ninguém vai crescer por mim. Ninguém vai fazer a minha tarefa. Como diz, cada um carrega a sua cruz.
mas ninguém carrega uma cruz que não possa carregar. Porque Deus é tão bom e justo que Ele nos oportuniza a caminhada com conhecimento, com força, resignação, mas com compreensão que podemos resolver. Chico Xavier uma vez disse que Deus é tão bom, que Ele nos permite pagar as nossas dívidas, vamos dizer assim, as nossas irresponsabilidades perante as leis divinas, devagarinho, prestações. Então nós vamos, através das reencarnações, pagando os nossos débitos, as nossas mazelas, lapidando-nos, para que a gente possa, lá no futuro, ser um brilhante, evoluído de luz e de amor. Então esse Deus tão bom, Ele coloca várias encarnações para que a gente possa pagar, vamos dizer assim, né? Resgatar essas dívidas. Porque muitas vezes nós nos reencarnamos e com a nossa cegueira moral e intelectual acabamos aumentando esse endividamento porque não permitimos olhar com fraternidade, com benevolência e com indulgência sobre nós mesmos. Então, mas Deus permite ainda que a gente resgate numa próxima encarnação. A pressa de Deus é muito diferente. A nossa pressa é muito diferente de Deus. Porque Deus sabe que nós vamos chegar lá. Sempre vai depender de nós. É nós que vamos decidir como irá acontecer esse trabalho de renovação e de melhoramento pessoal. O extermínio da sua própria vida, compreendemos que as criaturas humanas estão passando por uma situação muito difícil, muito compreensível no seu estado perturbador psicológico, emocional, mas nós não temos núcleos de informações de penetrar no que a pessoa está vivenciando aquele momento. Mas nós precisamos ter a empatia de entender, mas não ser conivente com a situação. Se a pessoa não está bem, precisamos auxiliá-la, dar luz, palavras positivas. Muitas vezes a gente ouve, e só quem passou por depressão que entende. Porque as pessoas, quando dizem que estão depressivas, que estão sem vontade de fazer nada, estão melancólicas, muito tristes, e as pessoas têm a tendência de dizer isso é bobagem ou é porque não tem nada para fazer. E a gente sabe pelos estudos, pelos relatos das pessoas que conversam, que não é bem assim, é muito profundo. E essa situação da depressão profunda, muitas vezes, leva ao autoextermínio da vida porque não aguentam mais aquela situação. Por isso que nós precisamos ter essa empatia de olhar para os nossos irmãos sem preconceito. Porque, caros irmãos, não sabemos como aquela criatura humana está vivenciando hoje. Por isso, caros irmãos, nós temos que olhar com nitidez para esses irmãos. Como é que nós, espíritas, devemos olhar para essa questão do autoextermínio da vida, ou do suicídio? O que nos consola da doutrina espírita, porque ela não admite as penas eternas. As penas eternas é aquilo que você fez, você vai pagar e nunca mais vai sair de lá. A doutrina espírita vem nos esclarecer, através das reencarnações, que nós podemos, sim, resgatar esse débito cometido por nós mesmos contra nós. O extermínio da vida que cometemos, o Pai, esse bom e justo, nos oportuniza lá na frente esse resgate. Mas temos que salientar alguns detalhes
que é muito importante, porque toda vez que infringimos as leis, cometemos uma irresponsabilidade sobre as leis divinas. E o autoextermínio, numa ação no corpo físico, danifica o corpo perispiritual, o corpo espiritual, vamos dizer assim, de nós mesmos, e quando retornamos ao plano espiritual, chegamos com essa deformidade no plano espiritual. Se eu dei um tiro, se eu tomei veneno, se eu me enforquei, se eu me afoguei, eu levo essa experiência, essas sensações e essas emoções para o plano espiritual desse ato cometido sobre retirar a minha própria vida. Mas a gente sabe da bondade de Deus, quando vamos retornar ao plano físico, a nossa forma perispiritual que está danificado, ela seria como a forma do corpo físico. E quando vamos reencarnar, esta forma que está com defeito, com problemas, vai refletir no corpo físico. Então, muitas vezes, vamos trazer essas mazelas do que cometemos de vidas passadas e ela vai aparecer numa vida futura. Muitas vezes não é uma concepção real no sentido, mas pelos detalhes que é apresentado no livro Céu e Inferno e nas nossas biografias espíritas, de todos aqueles atos que você comete, você traz a resposta da sua problemática no corpo físico na próxima reencarnação. Muitos, quando dão tiro, vamos dizer, no coração, voltam com problemáticas muito sérias no coração. Ou do enforcamento de respiração, do afogamento dos pulmões encharcados de água, tem grande dificuldade de respiração e etc. Nós não conseguimos analisar individualmente. Nós temos essas informações através das bibliografias espíritas num contexto geral, mas cada um é único. Então nós temos que ter essa preocupação que essa decepção que o espírito encontra no plano espiritual, e desapontamento, ele vai precisar reajustar-se novamente. E esse reajustamento vai ser através das experiências da dor e do sofrimento. Porque muitas vezes a gente olha situações que estamos vivenciando e perguntamos, mas Deus é justo permitir que uma criança, uma pessoa nasça nessas condições? Sim, é a bondade do Pai permitindo que aquele espírito expurgue todos os seus delitos cometidos contra a sua própria vida e na próxima reencarnação vai estar com seu perispírito já renovado e com energias salutares. Porque a doutrina espírita, além da reencarnação, tem a pluralidade das existências de muitas vidas, por isso que o nosso conceito e a nossa concepção das pluralidades é sempre de renovação e de evoluir, porque nós acreditamos, nós sabemos das reencarnações e a gente sabe que é sempre uma oportunidade de modificar, de crescer e melhorar. Se a nossa meta é evoluir, com certeza vamos chegar lá, porque está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei de progresso. Todos nós vamos progredir. Na questão do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, 540, desde o átomo, nascemos desde o átomo até e chegaremos ao arcanjo. É a lei de progresso. Nós vamos chegar lá. Mas se nós infringimos as leis, precisamos resgatar, responder sobre os nossos atos quando infringimos essas leis. E a doutrina espírita, ela é tão acalentadora que ela nos faz uma reflexão e uma pergunta. Ou muitas vezes,
Porque se nós compreendemos que já vivemos várias vidas atrás e muitas no futuro, com certeza em alguma delas já cometemos o suicídio. E o suicídio de vidas passadas, se hoje nós estamos num corpo perfeito, com certeza já resgatamos o nosso débito do suicídio passado. Se hoje estamos vivendo algum percalço físico, estamos no processo de resgate. Estamos pagando as nossas contas. Assim nós vamos indo ao encontro de Deus. Porque fomos nós mesmos que cometemos esse ato, nós mesmos temos que liquidar com essa dívida. Porque nós precisamos ter mais amor, mais luz sobre essa situação. Hoje, com essa pandemia, o coronavírus, da quarentena, infelizmente, nós estamos vivendo altos níveis de pessoas cometendo suicídio. É muito triste. Graças a um conselho de jornalismo, de jornalistas, em não divulgar estas informações para não incentivar aqueles que estão com ideias de suicídio, então essas informações são somente divulgadas entre os órgãos de saúde para que possam ter estatísticas e ideias desses atos cometidos. Uma previsão já diz que até o ano de 2025 a 2030, a primeira causa de morte no mundo vai ser suicídio. Esta pandemia fortaleceu as ideias das pessoas que já tinham esse germe de ideia de cometer o suicídio, de autoextermínio, de fugir da realidade, desta fuga, dessa insensatez. Por isso, caros irmãos, nós precisamos olhar para nós e para os próximos. Muitas vezes está tão próximo que a gente está enceguecido do nosso egoísmo, pensando somente em nós e não vê que está do lado. E muitas vezes nós ouvimos histórias de famílias os pais dizendo que não viram que o filho já estava se encaminhando e cometeu o ato. Cada ato de suicídio que acontece e, infelizmente, ele tem êxito, 10 tentaram, mas não tiveram êxito. Esses 10 que não tiveram êxito é a oportunidade dos pais, dos amigos, de todos nós, em auxiliar esses que não conseguiram e tentar impedir que não tentem novamente, que eles não pensem sobre isso. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho edificante. Vai sempre depender da vontade da criatura humana de tentar modificar as suas ideias, de receber amor, carinho, atenção, mas não ser conivente nas ideias egóicas das criaturas com esses pensamentos, porque a grande tendência da manipulação sobre o mundo em relação a si. Por isso temos que procurar profissionais adequados, de psicólogos, psiquiatras, para auxiliar, e também as casas espíritas. Sabemos que as casas espíritas hoje estão fechadas, mas existe o Evangelho no lar. No Evangelho do lar pode ser realizada a fluidificação da água, aonde esse irmão pode tomar para auxiliar no seu tratamento espiritual. Existem as palestras online, onde ele possa receber informações edificantes, salutares, para auxiliar e modificar a sua sintonia de ideias negativas e errôneas. E a conversa fraternal online. Muitas vezes, quase todas as casas têm um meio de comunicação onde tem um retorno,
onde pode essas criaturas conversar, dividir as suas angústias, suas tristezas, e com certeza, quando a criatura necessitada de um amparo e ela busca na casa espírita, já começa o trabalho de auxiliar essas criaturas. O plano espiritual começa a movimentar-se para empenhar-se em diluir esses pensamentos, mas precisa de um trabalho de equipe, de encarnados e desencarnados, dos vivos e dos amigos espirituais. São todos nós, precisamos estar unidos para auxiliar, porque, como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo o que gostaria que o próximo vos fizesse. Se eu faço para o próximo, é o que eu gostaria que fizessem para mim também. Então, essa concepção de ideia de auxiliar é de auxiliar a si mesmo. Por isso, caros irmãos, nós precisamos entender que precisamos amar. E quando a gente fala de amar, no tempo de Jesus, quando João estava com Maria em Éfeso, nos últimos dias de Maria, já é uma senhora, aonde recebia todos na sua casa, dando uma palavra de carinho, de consolo, esclarecendo, amando aquelas criaturas que passavam por Éfeso. Todos passavam na casa de Maria para ouvir e ter um pouco, e se aproximarem-se um pouco de Jesus através de Maria. E um dia chegou um peregrino, todo coberto, batendo a porta na casa de Maria, em Éfeso, e Maria, sempre acolhendo a todos, adentra-se numa conversa amorosa com Maria, e esse peregrino começa a dulcificar o coração de Maria, a trazer palavras consoladoras de luz, e Maria ficou tão intrigada, porque era sempre ela que levava às criaturas uma mensagem de amor, e naquele momento era ela que estava recebendo essas palavras doces, amorosas. E no perceber dessa conversa, daquele homem alto, mas não conseguia visualizar o seu rosto porque estava coberto com um capuz, e ele falava palavras doces e amorosas, edificantes, e Maria foi se reconfortando e bateu uma pequena saudade do seu filho amado, que era Jesus. E ela lembrou-se de Jesus pela sua peregrinação, pelo seu trabalho de consolo, e no mesmo tempo que batia uma saudade, fortalecia o seu trabalho, porque aquele peregrino que estava à sua frente estava trazendo palavras de motivação novamente. Então Maria, questionando quem será esse peregrino que está na minha frente, trazendo essas palavras tão amorosas, dulcificantes, então ela resolve estender a mão a esse peregrino e pergunta: quem és? E quando esse peregrino estende a mão para Maria, aonde está a cicatriz dos pregos da cruz, Maria leva um susto, porque ela reconhece o seu filho amado. E ela diz: meu filho. E aí ela tenta se ajoelhar-se e Jesus colhe pelos braços e não deixa ela se ajoelhar-se, e num grande abraço o encontro fraternal. E Maria, em lágrimas de se reencontrar novamente com seu filho, pela alegria da saudade, do amor, de tudo que era Jesus para Maria. E nessa conversa, Jesus vem trazer um convite para Maria, convidando-a para que ela pudesse cuidar das ovelhas perdidas do rebanho. Porque a seara, o pasto é gigantesco e precisa de muito auxílio. Jesus é o bom pastor que cuida de todas as ovelhas. Nenhuma ovelha ficará de fora.
Então ele convida Maria para cuidar das ovelhas perdidas. E estas ovelhas perdidas são aqueles que cometeram o suicídio. Então Maria de Nazaré retorna ao plano espiritual, incumbida de cuidar de todos aqueles que cometeram esse ato. E na espiritualidade existe um hospital chamado Hospital de Maria de Nazaré. É ela que cuida de todos aqueles que cometeram seus atos. Então isso nos traz um consolo gigantesco, porque um amor de mãe, que é Maria, que está cuidando de todos os nossos entes queridos, amigos, irmãos que cometeram esse ato, estão passando pelas suas vivências, confusões mentais, mas os braços de Maria estão sobre todos eles. Todos estão dentro da sua proteção, porque todos, no seu tempo, serão resgatados, auxiliados e amparados por essa equipe de Maria de Nazaré. É isso que nos consola, caros irmãos. Não o ato, mas a certeza do amor de Deus e da justiça e misericórdia do Pai e dos nossos grandes amigos espirituais, que é Jesus e Maria de Nazaré. Por isso, nesse mês de setembro, que a gente faça essa reflexão. Mas o mais importante é auxiliar, amparar, esclarecer, que façamos desse mês de setembro a valorização da vida. Como é bom viver, como é bom estar aqui vivo, aproveitando essa indumentária carnal, experimentando tudo o que possa nos acontecer, de bom e de ruim, porque tudo é um aprendizado. Como nossa mãe Maria disse, tudo passa. Com certeza, essa pandemia também vai passar. Novas luzes surgirão no horizonte, trazendo uma luminosa esperança nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para que a gente possa edificar o amor em nós e no próximo. Que tenhamos, nesse mês de setembro, muita luz e que a Mãe Maria possa estar nos auxiliando, nos protegendo e que os nossos pensamentos e atos sejam de divulgação da valorização da vida. Vale a pena viver. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em todos os corações. Uma grande noite a todos.